Pessoal, hoje nosso vídeo é em relação à Sanepar. Nós vamos ver que os dividendos dela são bem estáveis nos últimos anos. Vamos fazer nossa projeção de lucros e preço-teto. Vamos conversar um pouco também sobre o novo marco do saneamento, que é importante para todas as empresas do setor, não apenas para a Sanepar, porque vai afetar bastante a lucratividade dessas empresas. E no final do vídeo eu vou falar para vocês qual o valor que a gente tem que investir para receber R$1.000 ao mês atualmente com ações da Sanepar e quanto eu recebi. Lembrando que eu já sou acionista da Sanepar desde 2021, vou mostrar para vocês como está a rentabilidade e todos os proventos que eu já recebi. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o like e comenta se você investe na Sanepar ou em alguma outra empresa de saneamento. Então, inicialmente, a gente tem que entender que a Sanepar ela trabalha com contratos, ela ganha os contratos de concessão para poder operar a região. Então, os contratos mais relevantes dela são, sem dúvida, as cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, que corresponde à receita total da companhia de 21% para Curitiba, 7,4% para Londrina e Maringá. E quando a gente olha o prazo de vencimento desses contratos, que representa praticamente 30%, 33% da receita da companhia, a gente vê que são concessões bem longas. A gente tem algumas vencendo aqui em 4 anos, 2 anos e meio e 3 anos e meio, mas são concessões menores. Quando a gente para analisar o total de contratos, a gente vê que a Sanepar já teve 14 contratos que ela não conseguiu renovar, então venceu e ela não renovou. Corresponde a 3,4% do EBITDA e 4% da receita total. Com vencimento para 2022 ela tem 6 contratos, mas a maior parte dos contratos dela vence bem após 2023, né? Então a gente tem 20% vencendo até 2033 e após 2033 é a maior parte dos contratos da Sanepar, então é uma coisa bem tranquila. Se ela conseguir renovar alguns deles, já vai garantir aí uma receita, o que é muito interessante. Quando a gente pensa no atendimento da Sanepar, ele é baseado no fornecimento de água e esgoto. E ela tem um índice de atendimento de água tratada de 100%, que é muito bom. Então, em todas essas cidades que ela atua, ela fornece 100% da água. O atendimento de esgoto, coleta de esgoto, é 77,9%. Isso aqui é um número importante. Se a gente considerar com o Brasil, né? Com certeza o Brasil está bem abaixo disso. Então, mostra que a Sanepar tem uma eficiência em coletar o esgoto. E desses 77,9% que ela coleta, ela faz o tratamento de 100%, o que também é excelente. E para quem tem acompanhado a cotação da Sanepar, tem percebido que ela tem sofrido uma queda aí nos últimos 3 anos, e isso é por conta do marco legal do saneamento. E o que diz esse marco? E as empresas, elas têm como metas atingir que 99% da população tem acesso à água potável e 90% à coleta de esgoto. Então, a Sanepar está com 100% aí no fornecimento de água potável nos locais onde ela atua, que é muito bom, mas no esgoto ela teria que melhorar, vai ter que aumentar seus investimentos, e isso pode diminuir um pouco a lucratividade da companhia, visto que investimento ele entra no balanço como uma saída de caixa, então isso afeta o lucro líquido. Outra coisa que chama muita atenção é que as estatais elas podem acabar perdendo vários desses contratos. Por quê? Porque esse marco ele vai permitir que o setor privado atue. Então o setor privado geralmente ele é mais eficiente e consegue competir muito bem com empresas estatais, porque eles têm uma rentabilidade muito maior, então eles conseguem oferecer um serviço mais barato e vão acabar ganhando os contratos. Esse é o medo do mercado, que ela não consiga renovar seus contratos, ou que quando ela renovar ela fique com uma margem tão baixa e piore a lucratividade da companhia. Mas para o setor como um todo, eu acho que é muito bom, vai melhorar bastante o fornecimento de água e esgoto para a população. Agora as empresas elas vão ter que gastar um pouco mais, vão ter que investir mais para bater essas metas aí de fornecimento de água e esgoto. No caso da Sanepar, ela vai ter que melhorar no esgoto, e se ela conseguir algum outro contrato, né, aí tem que avaliar quanto que ela vai precisar investir para deixar esse esgoto em 90%. Lembrando que isso é até 2033, então são anos aí de investimento. Com relação à política de dividendos da Sanepar, ela tem o dividendo mínimo obrigatório, que é 25% do lucro líquido, no mínimo 25%, e ela também pode oferecer um anúncio adicional de dividendos de até mais 25%. Então ela poderia chegar no máximo aí a 50% de payout, que seria um payout excelente, visto que ela tem lucros bem recorrentes, então a gente pode facilmente fazer as projeções. Quando a gente olha a evolução da empresa de 2019 até os últimos 12 meses, né, até 2022, a gente vê que a receita líquida saiu de 4,7 bi para 5,5 bi, não foi um crescimento tão grande se a gente comparar com outras empresas. O EBITDA saiu de 1,9 bi para 2,1 bi, avançou muito pouco também, mas é um EBITDA estável. Se a gente olhar todos os anos, ela reporta praticamente esse mesmo EBITDA, e o lucro líquido de 1 bilhão e 80 milhões para 1 bilhão 132 milhões. Então teve um crescimento de apenas 1,58% se a gente considerar o crescimento anual, né, que eu considero um pouco baixo, mas o bom é que a gente já sabe mais ou menos quanto que a gente pode esperar dessa companhia. Não é uma companhia que vai conseguir dobrar de tamanho muito rápido, porque ela só vai crescer o que a população crescer, então vai depender muito do desenvolvimento da região. Cada casa que é construída, cada prédio vai ser ligado e a Sanepar vai aumentar a sua receita, porém a gente não pode esperar um grande crescimento disso aqui. Quando a gente olha para o ROIC dela, no momento, como a taxa de juros está muito alta, é um ROIC ruim,
visto que o capital na taxa Selic renderia 15% e a Sanepar só está conseguindo entregar um retorno de 10,30%. O que poderia melhorar esse ROIC aqui? Aumentar a eficiência da empresa, diminuir custos e também ela fazer os reajustes, né, que ela está pendente, já tem praticamente 2 anos que o governo não autoriza ela fazer reajustes. Vamos ver se nesse novo mandato o governo facilita para a empresa, porque ele não está permitindo, como ele é acionista majoritário, ele não está aprovando esse reajuste, né, o Estado é o acionista majoritário, como os políticos não querem perder votos, eles acabam segurando esse reajuste, que é uma coisa muito ruim para a empresa. Quando a gente olha para o caixa da Sanepar, ela tem 1,2 bi caixa e uma dívida de 4,9, então é uma dívida um pouco alta, mas é uma dívida de longo prazo, ela ainda vai gerar receita para pagar essa dívida, então é uma dívida tranquila, a gente considerar que ela gera 2,2 bi de caixa, então ela vai conseguir amortizar tranquila essa dívida. É uma dívida que acaba pesando um pouco, visto que a companhia tem um valor de mercado de 5,3 bi e uma dívida líquida de 3,6 bi. Quando a gente chega no valor de firma, né, que seria somar nessa dívida ao valor que a gente tem que pagar para comprar a empresa, porque quando a gente compra a empresa, a gente também compra a dívida, a gente vai para um valor de firma de 9 bilhões. Então, se a gente considerar o valor total que a gente tem que pagar para comprar essa empresa pelo EBITDA, a gente chega no EV/EBITDA de 4,13%, que é o que dá a margem para a gente calcular o earning yield, que no caso da Sanepar é de 24,21%, é um earning yield bom. E se a gente pensar em dividendos, considerando aqui um payout de 40%, que é mais ou menos o que ela tem reportado nos últimos 5 anos, a média, e projetar um lucro com um crescimento de apenas 1,58%, que é o que ela apresentou, então a gente vai chegar num lucro de 1 bilhão 150 milhões, um payout de 40%, vai distribuir em dividendos 460 milhões praticamente. Ela tem 1 bilhão 511 milhões de ações, então vai dar um dividendo por ação de 30 centavos. E quando a gente pensa no preço teto, que seria dividindo o valor desse dividendo por 6%, a gente chega num preço teto abaixo da cotação atual, que é muito bom, de R$ 5,07 e uma margem de segurança de 43%. Fazendo novamente nossa projeção de lucro líquido 1 bilhão 150 milhões, se ela distribuir 40%, vai dar 460 milhões, isso vai dar 30 centavos por ação e a gente vai chegar num preço teto de R$ 5,07 com uma margem de segurança de 43%. Como a gente já viu em alguns outros vídeos, né, que eu analiso algumas empresas, tem várias empresas com uma margem de segurança melhor do que a Sanepar, com earning yield melhor do que a Sanepar. Então, no momento, eu não estou aportando, não vendi minhas ações, eu não decidi o que eu vou fazer com elas, vou esperar um pouco esse governo, ver como que vai ser a sinalização dele, mas se ele não for permitir que ela faça reajuste, a situação vai ficar muito difícil para a empresa entregar uma boa rentabilidade. Então, agora vendo como que a gente faria para receber R$ 1.000 ao mês com a Sanepar, lembrando que ela anuncia dividendos em abril, junho e dezembro, mas ela só paga em dezembro e em junho, ou seja, os dividendos eles acabam ficando represados, ela paga um dividendo maior em junho e um dividendo que ela já anuncia e paga em dezembro. A gente chegaria no yield projetado de 8,4%, baseado na cotação de hoje, que é de 3,55, e os 30 centavos que a gente está projetando que ela vai pagar, a gente necessitaria de 40 mil ações da Sanepar, ações preferenciais SAPR4, a gente ter uma renda de R$ 12.000 anuais, e dividindo, né, por 12 meses, a gente chegaria numa renda de R$ 1.000 mensais. E para a gente comprar essas 40 mil ações, a gente precisaria de 142, lembrando que esse valor a gente não precisa investir de uma vez, a gente pode ir acumulando essas ações com o tempo, tendo em vista que é um valor um pouco alto. Então, para quem tem uma visão de longo prazo, eu acredito sim que a companhia está barata, mas que ela precisaria melhorar essa rentabilidade. No momento, como a taxa de juros está muito alta, eu acredito que não justifica. Eu acho que a gente obteria um retorno mais satisfatório investindo em renda fixa do que ações da Sanepar, mas se a gente pensar no longo prazo, no horizonte mais longo, que as taxas de juros vão cair no futuro, com certeza investir na Sanepar é melhor do que investir na renda fixa. Lembrando que isso aqui não é recomendação, é apenas a minha opinião. E agora eu vou mostrar para vocês como foi a performance da Sanepar na minha carteira e se valeu a pena o investimento. Então, lembrando que eu invisto na Sanepar desde 2021, praticamente no começo de 2021, então já tem algum tempo que eu tenho essas ações. E no momento eu estou com 2.665 ações num preço médio de 4,20. Em relação à desvalorização, eu estou tendo uma desvalorização de 16%, mas eu já recebi 10% de dividendos, como a gente pode ver aqui, todos os anúncios que já foram feitos. Lembrando que 2 desses dividendos, esses maiores aqui, eu ainda não recebi. Então, é uma companhia que demora bastante para pagar, é uma coisa que dificulta muito. No momento eu não estou aportando, porque eu vejo que tem outras oportunidades melhores. De qualquer maneira, se eu pegar o consolidado, né, acaba que meu retorno está sendo de menos 6% até o momento. No momento não está valendo a pena ainda o investimento, né, mas como eu tenho uma ótica de mais longo prazo, eu não pretendo vender, pelo menos agora, nesses preços, apesar, né, de eu estar vendo que tem outras companhias, mas esse dividendo que eu vou receber aqui, com certeza, eu não vou reportar na Sanepar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí se você investe na Sanepar, se você está feliz com o seu investimento, seu preço médio, ou se você investe em alguma outra ação do setor de saneamento. Tamo junto, muito obrigado.